classe conjunta na manhã de hoje. E o motivo, queridos, pelo qual nós decidimos fazer assim, é porque esta nossa última aula da classe de catecúmenos, que é a unidade 11, eu coloco aula 11, mas normalmente algumas aulas elas demoram mais do que uma aula para a gente terminar. O motivo é pelo fato de que nós entendemos no último semestre, alguns irmãos sugeriram, que talvez esta aula pudesse ser ministrada no templo, com classes conjuntas, com todos os irmãos aqui, com todas as classes aqui, porque ela fala a respeito do nosso compromisso como cristãos. E nesta aula, nós abordamos vários assuntos que estão relacionados com a vida da igreja. Eu até vou pedir para que os irmãos que estão nas câmeras lá em cima, para que eles fiquem bastante atentos, porque pode ser que eu ande bastante enquanto eu dou aula, então pode ser que eu saia do centro da câmera ali em algum momento. Queridos, como nós estamos aqui numa aula especial, uma aula diferente, essa aula, e ela tem muito conteúdo, muita coisa para ser falada, então nós vamos tentar deixar o máximo de perguntas e o máximo de participações para o fim da aula, tá? Porque eu preciso começar hoje e terminar hoje. Né? Não quero ocupar as demais classes de escola bíblica por mais do que uma semana, por mais do que uma aula. Eu tenho certeza que esse tempo pode ser muito abençoador para nós. E nós temos a alegria de podermos ouvir a respeito do nosso compromisso como igreja nesta manhã. Lembrando, queridos, que ela é uma classe de catecúmenos, por isso, né, o Gustavo, a Bia, o Henrique, as Dudas, né, nós temos 2 Dudas nessa sala, né, eles têm primazia sobre vocês na participação, tá bom? Então, eles podem tirar dúvidas, vocês depois, tá bom? Estou brincando, né? Todos podem participar, lógico, mas com moderação, porque nós temos uma grande quantidade de conteúdo para avançarmos e para construirmos durante a nossa aula. A primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é abrir a sua Bíblia, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler, queridos, os versículos 8 e 9. Pode passar, Vitor, por favor. Primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 1, no capítulo 1. Nós vamos ler, queridos, os versículos 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9. O texto da palavra do Senhor diz assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Queridos, o motivo pelo qual eu sempre coloco esse texto nesta aula a respeito do compromisso cristão é porque normalmente nós pensamos na realidade do compromisso que temos como crentes, não a partir de uma realidade de amor e alegria, mas a partir de uma realidade de dever. Normalmente as pessoas pensam assim, não, nós temos obrigação de servir o Senhor, nós temos obrigação de nos comprometermos com a obra do Senhor, e sempre que nós pensamos na realidade do dever, você vai saber e lembrar que existem muitas coisas que fazem parte do nosso dever, que elas não necessariamente dever cristão, mas que fazem parte dos nossos deveres, que não necessariamente elas são prazerosas, não é verdade? Nem todas elas são coisas que nós amamos profundamente, nem todas elas são coisas com as quais nós, de fato, conseguimos nos alegrar. E eu vou dar um exemplo. Você gosta ou gostava, se você já está aposentado, de todos os afazeres que você realizava ou realiza como profissional? Tenho certeza que não, né? Existem áreas e momentos e lugares e coisas que você gosta mais e coisas que você gosta menos. Essas coisas que você gosta menos, normalmente você faz por mera obrigação, porque tem que ser feito. Não é verdade? Queridos, eu vou falar a verdade a respeito do ministério pastoral. Existem coisas que a gente faz com alegria no coração, existem coisas que a gente faz porque a gente ama o ministério, ama a igreja, e outras a gente faz porque tem que fazer.
Ou você acha que é agradável participar de um ofício fúnebre? Mas tem que fazer, não tem que? Dá para entender? Então existem coisas nos nossos deveres, nos nossos compromissos, naquilo que a gente faz no dia a dia, que elas estão relacionadas com aquilo que a gente precisa fazer. E o nosso problema, queridos, é que muitas vezes nós nos vemos envolvidos tanto com essa realidade de obrigação, de dever, que nós acabamos nos esquecendo de que o que precisa mover o nosso compromisso cristão não é tão somente um senso de dever, mas este dever, ele precisa surgir de outra realidade do nosso coração e da nossa expressão de fé. Essa é a realidade do amor e da alegria. E é essa realidade que o apóstolo Pedro expressa nesse texto. Olha, vocês estão vivendo um tempo muito difícil de perseguição. Essa é a realidade dos leitores de Pedro. Vocês estão sofrendo com a perseguição dos lugares onde vocês estão. Vocês foram expulsos das suas terras e vocês agora se reúnem num lugar completamente alheio à realidade natal de vocês ou da casa de vocês. Vocês estão num lugar diferente, estranho, mas vocês creem em Jesus. E aí ele expressa uma realidade que atinge a igreja, ou quase toda a igreja de quase todos os tempos, a não ser a realidade ali do primeiro século que contemplou Jesus, né? Do ministério terreno de Jesus, que é a realidade daqueles que creem sem terem visto Jesus. Essa não é a nossa realidade? Nós não vimos Jesus. O que nós conhecemos a respeito de Cristo é aquilo que a palavra nos revela sobre Ele. Nós contemplamos, sim, o Senhor com os nossos olhos da fé, com os nossos olhos espirituais. No entanto, a realidade de ter visto Jesus fisicamente, a nenhum de nós pertence. Mesmo se você tiver uma experiência extraordinária, né, de ter subido aos céus e visto Jesus, alguma coisa assim, você não viu ele com os seus olhos naturais. E é essa realidade que o apóstolo Pedro destaca aqui. Vocês não viram, mas crendo nele, vocês têm fé nele. E mesmo não tendo visto, vocês o amam e exultam nele com uma alegria indescritível, indizível, cheia de glória. Essa realidade de amor e exultação alegre é o que move o nosso compromisso cristão. Quando deixa de ser isso, o dever passa a ser um peso. Dá para entender? O dever passa a ser algo desprazeroso, algo ruim. No entanto, o compromisso do crente precisa ser algo alegre e cheio de amor. Esse texto ele move o nosso coração para um verdadeiro compromisso com a igreja e com o Senhor da igreja. Tudo bem? Por causa disso, então, queridos, nós começamos a entender que nós estamos comprometidos, ou no caso dos meus irmãos catecúmenos, né? Estaremos comprometidos com uma igreja numa realidade local que pertence a uma realidade denominacional, e ao pertencer a esta realidade denominacional, nós estamos comprometidos com ela. E esta igreja nesta igreja existe um sistema de governo que é a forma como nós nos organizamos como igreja para o sustento e a bênção da igreja. Esse sistema de governo, Vitor, pode passar para nós? Ele é um sistema de governo representativo, tá? Muitas vezes a Ana, minha filha, ela estuda num colégio batista, e lá no colégio batista, eles questionaram a Ana de por que na igreja dela não tinha algo semelhante a uma assembleia. E eu falei assim, não, mas Ana, tem sim. O tempo todo nós temos assembleia,
pelo menos uma vez por ano nós temos assembleia, e não apenas isso, nós entendemos que a assembleia é importantíssima para a vida da igreja, porque nós entendemos que é através de uma assembleia, da reunião de todos os membros professos da igreja, que nós decidimos aqueles que vão conduzir o povo de Deus na realidade da igreja local, e não apenas local, mas em todas as outras instâncias denominacionais que assim se exigir. Essa realidade é a realidade da Assembleia. No entanto, essa Assembleia existe não apenas para ouvir e perceber a vida da igreja, mas também para escolher os seus representantes na liderança. Não é verdade? Não é isso que nós fazemos a cada 5 anos aqui na nossa igreja, elegendo os nossos oficiais, os nossos diáconos e os nossos presbíteros? Nós estamos elegendo aqueles que vão nos representar no serviço, os diáconos, e aqueles que vão nos representar no governo da igreja. Agora, perceba, onde é que nós já vimos isso antes? Você consegue ver que o modelo do governo democrático está baseado no governo presbiteriano? E deixa eu te contar uma coisa, não fomos nós que copiamos eles. Foram eles que nos copiaram. Você sabia disso? O governo democrático feito através de governantes representativos foi baseado no modelo de governo da igreja presbiteriana. Essa realidade, queridos, perceba, nós estamos estabelecendo a melhor forma de governo democrático que existe. Então, quando alguém, um irmão, está gravando, eu não posso chamar de primo, né? Falar que a nossa igreja não é democrática porque não é regida pela Assembleia, então você pergunta, bom, então a sociedade também não é democrática. Porque a sociedade, ela funciona exatamente da mesma forma como a gente. Aliás, exatamente não, porque nós funcionamos muito melhor do que a sociedade, né, democrática como ela está estabelecida hoje. Nessa realidade, queridos, nós escolhemos aqueles que vão nos liderar, tanto os oficiais diáconos quanto os oficiais presbíteros, e é através do governo dos presbíteros, e daí vem o nome, Igreja Presbiteriana, que nós entendemos que a igreja deve ser conduzida. Nós temos na Igreja Presbiteriana 2 tipos de presbíteros. Os presbíteros regentes, que são aqueles que nós normalmente chamamos de presbíteros, e os presbíteros docentes, que nós normalmente chamamos de pastores, ministros, reverendos e etc, etc. Né? Isso quer dizer que todos aqueles que participam do conselho são presbíteros. Isso quer dizer que os pastores também são presbíteros. E nessa realidade de governo presbiteriano, né, nós estamos entendendo que a igreja vai ser conduzida por aqueles, ou liderada por aqueles, que são mais experientes na fé. Porque, afinal de contas, a palavra presbítero nada mais quer dizer do que ancião. Eu não consigo me enxergar como um ancião, apesar da barba branca, né? Apesar desse bigode horroroso, já vai ficar bonito. Eu estou prometendo para minha esposa que vai ficar bonito, ela não quer, né? Mas logo, logo fica bonito, ele já arruma, né? Obrigado, eu tenho alguns que estão me incentivando nessa árdua tarefa, né? Mas eu não me sinto muito bem, assim, não me sinto um ancião. No entanto, é isso que a palavra presbítero quer dizer, ancião. É alguém experimentado na fé e que este alguém vai participar, junto com outros experientes na fé, do governo da igreja local. Tudo bem? Esse é o nosso sistema representativo de governo.
Se algum dos meus irmãos presbíteros quiser participar e contribuir, fiquem à vontade. Tá? Outros irmãos também, fiquem à vontade. Nós entendemos, queridos, que este é o modelo bíblico de liderança. Nós não estamos adaptando a Bíblia para que ela se pareça com o nosso sistema de governo. Na verdade, é assim que nós olhamos para a Bíblia e percebemos a igreja do primeiro século sendo ordenada e conduzida através do governo de presbíteros. Tá? E existia uma realidade anterior ao estabelecimento de presbíteros que talvez pudesse pudesse nos dar liberdade para pensarmos em um outro tipo de governo, quando a igreja ainda estava centrada na cidade de Jerusalém e o governo da igreja se dava através do colégio apostólico. A grande crise a respeito disso é: nós não temos mais apóstolos. E os próprios apóstolos, por onde eles foram, eles instituíram presbíteros nas igrejas. Por isso, a igreja é presbiteriana desde o primeiro século. Tem uma outra igreja que diz que a igreja que surgiu de Jesus é a igreja, eu vou ter que falar, né? A igreja católica. Não, a igreja que surgiu de Jesus é a igreja presbiteriana. Por quê? Porque ela era e sempre foi governada por presbíteros. Tudo bem? Então nós precisamos entender que esse é o sistema de governo que a Bíblia estabelece para a sua igreja. Como então a gente organiza esse sistema de governo numa realidade nacional, por exemplo? Vitor, o próximo slide. Nós entendemos que o governo da igreja local se dá através do conselho da igreja. Tudo bem? Então, este conselho, ele é composto dos presbíteros regentes que foram eleitos para desempenharem funções no conselho, e por causa disso eles fazem parte do conselho, e pelos presbíteros docentes, os pastores, que o presbitério designou para aquela igreja. Tudo bem? Então, por que nós temos um tanto de presbíteros? Nós temos um monte de presbíteros aqui hoje, né? Por que nós temos um monte de presbíteros e nem todos esses presbíteros fazem parte do conselho? Primeiro, porque para fazer parte do conselho precisa ter sido eleito pela igreja para fazer parte do conselho. Acontece que, uma vez que esta pessoa, este irmão, foi eleito presbítero, ele jamais deixa de ser presbítero, mesmo que ele não tenha um mandato no conselho. Estes presbíteros são aqueles que nós chamamos de presbíteros em disponibilidade. Quer ver uma coisa? Quantos presbíteros em disponibilidade nós temos aqui hoje? Tem o João Teodoro, o Edson, o Norton, o outro Edson, seu Elias, Ademir, presbítero Oswando, Sivaldo, Silvano, presbítero Edgar. Tá vendo? Tem mais algum que eu esqueci? Não vi aí, gente? Né? Percebam, queridos, nós temos outros presbíteros na vida da igreja, e estes presbíteros são aqueles que nós chamamos de presbíteros em disponibilidade. Eles continuam tendo o seu ofício, tudo bem? O seu ministério, mas eles não estão ocupando uma função no conselho. No conselho estão aqueles presbíteros que foram eleitos pela igreja, junto com os presbíteros que vieram do presbitério, que são os pastores. Tudo bem? Então, nessa realidade do conselho local é que existe o governo da Igreja Presbiteriana do Tarumã. Na Igreja do Tarumã, hoje, o conselho é composto pelo pastor Tiago, este que vos fala, que é o presidente do conselho, o presbítero Emanuel, que é o vice-presidente, o presbítero Clayton, que é o secretário do conselho, e aí nós temos o presbítero Luiz Antônio, o presbítero Gilson, o presbítero Paulo e os pastores Patrick e Andrealto. Esse é o nosso conselho aqui da igreja local, né? Os catecúmenos logo vão conhecê-los de pertinho na reunião, na entrevista, né? com o conselho da igreja. Tudo bem? Agora, este conselho da igreja, ele está jurisdicionado, ou esta igreja, a Igreja Presbiteriana do Tarumã, através do seu conselho, ela está jurisdicionada por um presbitério, que é o Presbitério Metropolitano Norte de Curitiba, ou na sigla PMNC. Tá? Esse presbitério, queridos, ele tem a responsabilidade de
jurisdicionar as igrejas que estão vinculadas a este presbitério. Que igrejas são essas? É a igreja do Tarumã, a igreja do Tingui, a igreja do Jardim Monza e a igreja do Jardim Guaraituba. Essas duas últimas igrejas que estão na cidade de Colombo. Tá? Então, esse nosso presbitério é o presbitério do qual os pastores, todos os pastores dessas igrejas, fazem parte deste presbitério. E então, este presbitério ele tem a responsabilidade de zelar pelas igrejas que estão debaixo da sua jurisdição. Tudo bem? Tranquilo? Existem muitas outras funções, tudo bem, mas eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, porque esse é apenas um contato inicial que nós precisamos ter com essa realidade do governo da igreja. O presbitério, ele sempre estará debaixo ou jurisdicionado por um sínodo. No nosso caso, o Sínodo de Curitiba. Tudo bem? E aí, dentro da realidade do sínodo, ele é composto, no nosso caso aqui, por 6 presbitérios. O nosso, PMNC, o presbitério de Curitiba, comecei daqui, não, o presbitério de Curitiba, o presbitério de São José dos Pinhais, o presbitério das Araucárias, o presbitério do Parque Iguaçu e o presbitério da Graciosa. São 6 presbitérios que compõem o nosso sínodo. Mas você quer ver como é diferente? Norton, me ajude. Igreja Presbiteriana de Pato Branco, presbitério e... Sudoeste Paranaense? Sínodo Meridional? Não. Sínodo Meridional. Né? Então, percebam que a Igreja Presbiteriana do Pato Branco, apesar de estar aqui pertinho, né, logo ali, né, presbítero, né, logo ali, está vinculada a outro presbitério e a outro sínodo. E, normalmente, esses presbitérios e sínodos, eles são organizados de uma maneira que fique fácil a administração das igrejas, mas também respeitando a quantidade de igrejas e necessidade de presbitérios da região. Só para vocês terem uma ideia, no Paraná nós somos 4 sínodos, se eu não me engano, se alguém tiver melhor informação que isso, talvez o presbítero Manuel tivesse. Nós somos 4 sínodos, se não me engano, para organizar todas as igrejas presbiterianas no nosso estado. Diga, presbítero. Presbitério Sudoeste Paranaense, que faz parte do Sínodo Meridional. Legal. Isso, né? O pessoal vai ficar ofendido, né? Isso, obrigado, presbítero. Né? Então, gente, nós somos em 4 sínodos no estado inteiro do Paraná. Tá? E só para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo são 3 sínodos, se eu não me engano. É isso, senhor Edgar? O senhor lembra alguma coisa assim? Não? Só na cidade de São Paulo são 3 sínodos. Tá? Então, só para vocês terem uma comparação. Por outro lado, o estado do Rio Grande do Sul inteiro é um sínodo. É o estado inteiro de Rio Grande do Sul e mais um pedaço de Santa Catarina. Um sínodo. Tá? Por que é assim? Queridos, por causa do desenvolvimento missionário, o desenvolvimento das igrejas nas regiões. Tudo bem? Então, a ideia é quanto mais se plantam igrejas, mais existem presbitérios, mais sínodos são organizados, e então, por causa do crescimento da igreja. Tudo bem? E todos os sínodos estão vinculados e jurisdicionados pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nós carinhosamente chamamos de SCIPB. Tá? Essa realidade, queridos, acontece da seguinte forma, perceba, o conselho da igreja local, tá, envia seus representantes ao presbitério, que é o PMNC. Os representantes do presbitério são enviados ao sínodo, e veja que curioso, queridos, né? Nós temos aqui... volta. Não estraga a surpresa, não estraga a surpresa. Nós temos na nossa igreja local o presidente do presbitério, que no caso sou eu, e o presidente do sínodo, que no caso é o presbítero Emanuel. Tá? Quem sabe, em 2026, nós não teremos o presidente do Supremo Concílio também. Não, olha lá, porque vem do presbitério e não do sínodo. E com certeza eu não estou falando de mim. Né? Então, né,
com certeza não, tá? Porque, diferente do que seria a lógica, aqueles que representam no Supremo Concílio, aqueles que são representantes ou delegados, deputados, como a gente chama, no Supremo Concílio, eles são representantes dos seus presbitérios e não dos seus sínodos. Tá vendo? Então ele muda um pouquinho a forma, a lógica, porque pela lógica, o conselho é representado no presbitério, o presbitério é representado no sínodo e, pela lógica, no sínodo, no Supremo Concílio. No entanto, não é assim. A representação vai a partir dos presbitérios. Tudo bem? Então, no ano que vem, nós teremos reunião do Supremo Concílio e do nosso presbitério. Vão 2 pastores e 2 presbíteros para representar o nosso presbitério lá no Supremo Concílio. Na última reunião do Supremo Concílio, estávamos eu e o pastor Patrick como representantes do nosso presbitério. Oi? São 2. Conferi ontem. 2. Eu não sei porquê, mas assim, é porque no sínodo é 3, a gente normalmente confunde, mas são 2 só. Tá? Então, são 2 pastores e 2 presbíteros indo ao Supremo Concílio, né? E 3 pastores e 3 presbíteros indo ao sínodo. Né? Então, são 2 para o Supremo e 3 para o sínodo. Tudo bem? Esse é o nosso sistema de governo. Tudo bem? Agora, gente, toda essa realidade é uma realidade organizacional, é uma realidade de governo, é uma realidade que ordena o governo e a liderança da igreja. E a minha pergunta para você você pode olhar para isso e falar assim, mas pastor, o que é que eu tenho a ver com isso? Você tem muito a ver com isso. Muito a ver com isso. Sabe por quê? Porque você pode, veja, parece bobagem isso, mas você pode estar, na próxima eleição de presbíteros, estar escolhendo o próximo presidente do Supremo Concílio da IPB. Você consegue perceber isso? Na próxima eleição de presbíteros, você pode estar escolhendo o próximo presidente do sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais do que isso, na próxima eleição de presbíteros, você pode estar escolhendo o pastor da sua igreja. Você consegue perceber isso? Hoje eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Tarumã, porque o conselho da igreja, os presbíteros regentes, me convidaram para pastorear a Igreja Presbiteriana do Tarumã. Dá para entender? Então, existe uma responsabilidade muito grande ao elegermos os nossos presbíteros. Existe uma responsabilidade muito grande ao elegermos os nossos diáconos, porque nós estamos elegendo aqueles que vão governar e servir a igreja de maneira oficial. Você está vendo por que a eleição do presbiterato e do diaconato não acontece porque você tem simpatia por alguém? Precisam ser aqueles que você de fato reconhece como lideranças da igreja do Senhor. Porque essas pessoas estarão no presbitério, estarão no sínodo, estarão no Supremo Concílio, liderando e governando a igreja. Há uma responsabilidade muito grande sobre os membros da igreja ao escolher os seus líderes. Tudo bem? Então, a participação ativa nisso é algo extremamente importante. No entanto, existem muitos outros lugares onde você precisa demonstrar a sua participação ativa. Essa participação na vida da igreja precisa ser ativa para que você possa escolher os seus presbíteros, possa escolher os seus diáconos, mas ainda mais do que isso, você possa ser edificado na palavra do Senhor e crescer na fé e no seu compromisso com Deus. Como isso acontece na vida da Igreja Presbiteriana do Tarumã? Você precisa estar ativo naquilo que nós fazemos como igreja. O que é isso? É o culto de domingo à noite, às 19 horas. Você já deve ter reparado que faça frio ou faça sol, faça chuva ou faça sol, nós temos culto no domingo à noite. Não é verdade? Tinha pandemia e a gente tinha culto no domingo à noite. Tá? Então, participar do culto no domingo à noite é imprescindível para o seu crescimento espiritual.
Mas não apenas isso. Participar do culto matutino, esse que acontece das 9h30 até as 10, é muito importante para a sua vida cristã. É bastante provável, queridos, por causa da nossa acomodação, que a partir do ano que vem a gente faça alguns experimentos num culto matutino um pouco maior. Tudo bem? Então é possível que a partir do ano que vem a gente vá testando algumas coisas, alguns formatos, para a gente ver se compensa, vale a pena, se é edificante, se é bom para a vida da igreja, que a gente tenha um culto um pouquinho maior pela manhã. E esse culto daí começaria às 9h e não às 9h30, tá? Então a gente ainda vai ver como isso vai funcionar, se é possível, se é viável e tudo mais, tá? Mas nós começaríamos o culto às 9h, terminaríamos às 10, para que a escola dominical também não tivesse nenhum prejuízo. Afinal de contas, nós somos uma igreja que preza pela educação teológica, a educação bíblica do seu povo, da sua comunidade. E por causa disso, participar da escola bíblica todos os domingos às 10h é imprescindível para a sua vida cristã. No entanto, queridos, você também precisa ser alimentado na sua espiritualidade, na sua devocionalidade, e é por isso que nós temos, durante a semana, 2 reuniões de oração que acontecem todas as semanas. A reunião das quartas, às 20h, e a reunião do domingo, às 18h. E é imprescindível que você participe destas reuniões. Eu tenho dito nas reuniões de liderança da igreja que me incomoda muito o fato de que nesta reunião de quarta, ela é frequentada quase que exclusivamente pelos pastores da igreja. Quase não temos ninguém além dos pastores participando da reunião de quarta. E você pode falar assim, pastor, mas é porque uma boa parte da igreja está ocupada em outros afazeres na quarta noite, nem todo mundo pode vir. É mentira. Sabe como é que eu sei que é mentira? Marca um ensaio de alguma coisa na quarta noite para ver se não bomba, se não vem todo mundo. Marca uma reunião de sociedade interna na quarta-feira à noite para ver se não vem todo mundo. Queridos, a reunião de oração de quarta é imprescindível para a sua vida com Deus. Mas se você não pode vir na quarta, venha no domingo, chega mais cedo, 1 horinha, e vá participar da reunião de oração às 18h. Todos os domingos, às 18h. Mas você vai concordar comigo que se você participar do culto, dos 2 cultos, da escola bíblica, da reunião de oração, ainda vai existir uma lacuna na sua vida como igreja. Que lacuna é essa? É a lacuna da comunhão. De você poder desfrutar de uma companhia mais presente dos seus irmãos na fé. E como é que isso se dá? Isso se dá através da participação nas sociedades internas da Igreja Presbiteriana do Tarumã. E por que a gente diz isso? Queridos, porque alguém que esteja participando ativamente aos domingos, essa pessoa talvez vai ser muito bem conhecida aqui na vida da igreja. Porque, afinal de contas, nós vamos ver ela todos os domingos aqui conosco, cultuando, aprendendo a palavra, o tempo todo conosco. No entanto, queridos, nós deixaremos de desfrutar de uma das partes mais importantes da vida cristã, que é a vida de comunhão. O momento em que a gente senta para comer junto, o momento que a gente senta para conversar junto, o momento em que a gente se organiza para servir junto, é no momento das sociedades internas, é na reunião das sociedades internas que você vai provar destas coisas. Nós não precisamos ter uma grande reunião de comunhão da igreja além dos cultos e da escola bíblica, porque nós temos as reuniões de oração e os encontros das sociedades internas. Tá? Aqueles que estão há mais tempo na Igreja Presbiteriana do Tarumã podem testemunhar de que, se não participar das sociedades internas e não participar dos departamentos da igreja, você concorda comigo que você vai estar perdendo uma boa parte da vida da igreja? Aqueles que participam mais tempo do Tarumã sabem disso. É importante estar presente nas atividades das sociedades internas. É por isso que o nosso alvo, queridos, é fazer com que todos os membros da Igreja Presbiteriana do Tarumã estejam em alguma sociedade interna.
As mulheres na SAF, os homens na UPH, as crianças na UCP, os adolescentes na UPA, os jovens na UMP. Tá? Então, nós queremos que isso seja verdade. Não é à toa que, a partir do momento em que os membros da igreja são recebidos, existe uma determinação do conselho que estas pessoas passam a fazer parte imediatamente das sociedades internas. Então, um jovem que está sendo recebido na igreja, ele vai passar imediatamente a ser membro da UMP. Um homem que está sendo recebido na igreja, imediatamente ele faz parte da UPH. Uma mulher que está sendo recebida na igreja, imediatamente ela faz parte da SAF. Como é que estas pessoas nem sempre estão na UPH, UMP e SAF? Porque elas se rejeitaram a participação, ou elas rejeitaram a participação nessas sociedades internas. Elas são incluídas e, por causa da sua ausência, às vezes elas são retiradas das sociedades internas. Tudo bem? Então, o nosso alvo é fazer com que todos estejam envolvidos nas sociedades internas. As sociedades internas, queridos, elas se organizam da mesma forma como acontece na realidade denominacional. A sociedade local envia os seus representantes à federação, as federações enviam os seus representantes à confederação sinodal e a federação também envia os seus representantes à confederação nacional. Até ontem, confesso para você, eu achava que ia da confederação sinodal para a nacional. E ontem eu descobri que não. É igualzinho acontece nos presbitérios. Vai da federação para nacional. Tá? Então, só para você ter uma ideia, a UMP aqui da nossa igreja está federada à FEMENORC, que é a Federação de Mocidades do Presbitério Metropolitano Norte de Curitiba. E essa federação está vinculada à Confederação Sinodal de Curitiba. E estas estão vinculadas à Confederação Nacional da UMP no Brasil todo. Tudo bem? Então, a sociedade local é da igreja, a federação é daquele conjunto de igrejas vinculada ao presbitério, né? Lembra que eu falei aqui antes, o PMNC. A confederação sinodal é vinculada ao Sínodo de Curitiba e todas essas vinculadas à Confederação Nacional, como se fosse o Supremo Concílio da Mocidade, da UPH, da SAF e etc. e tal. Tudo bem? Então, todas essas coisas nós podemos servir e devemos servir. Vamos caminhar? Queridos, a ideia é que tudo isso contribua para aquilo que nós chamamos de o processo de discipulado na Igreja Presbiteriana do Tarumã. Alguns irmãos já me ouviram falar sobre isso. Esse processo de discipulado, queridos, nada mais é do que o processo onde nós recolhemos ou acolhemos um não cristão e tornamos este cristão um crente maduro. Tudo bem? É a caminhada, discipulado nada mais é do que a caminhada de fazer um não cristão em um cristão maduro. Como isso precisa acontecer na vida da Igreja Presbiteriana do Tarumã? Em primeiro lugar, você vai convidar alguém para participar desta realidade. Você já deve ter percebido que esse convite nem sempre é algo fácil de ser feito, né? Você faz 30 convites e, se der sorte, a pessoa vem em uma atividade. Não é mais ou menos assim? Então imagina se você não convidar. Então o que você tem que fazer? Convidar. 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 Incansavelmente. No entanto, esse convite ele pode se tornar muito mais eficaz se você estiver trabalhando com essa pessoa num discipulado pessoal. Se você estiver caminhando com ela, se importando com essa pessoa, amando essa pessoa, fazendo ela participar da sua vida e participando da vida dela, ao fazer isso, o seu convite vai se tornar muito mais eficaz. Pensa, essa pessoa faz parte da sua vida, você faz parte da vida dela. Trazer ela para a igreja vai ser uma extensão da participação na sua vida.
Tá? Então, é por isso que nós entendemos que o convite ele é ainda a realidade mais eficaz de entrada de alguma pessoa na vida da igreja. No entanto, esse convite ele precisa ser efetivo a partir de um relacionamento verdadeiro com essa pessoa. Agora, vindo esta pessoa para a igreja, ela vai passar por um processo de acolhimento. Infelizmente hoje, queridos, nem sempre nós conseguimos acolher muito bem as pessoas. E um dos motivos pelos quais nós não conseguimos acolher tão bem assim as pessoas é porque quando essas pessoas chegam na igreja, elas são completamente estranhas a nós. Elas são desconhecidas. Nós não as conhecemos. No entanto, você já imaginou se você traz um amigo seu do trabalho para a igreja? Essa pessoa ela não vai ser completamente estranha. Essa pessoa é um amigo do Narciso. Como aconteceu semana passada. Não é? O Narciso ele estava ocupado com outra responsabilidade na hora do culto. Ele mandou mensagem para os pastores e falou assim, ó, vai um amigo meu no culto hoje. E aí, aquela pessoa deixou de ser um estranho. Ela passou a ser um amigo do Narciso. Você percebe que o amigo do Narciso é meu amigo? Dá para entender? Por quê? Porque ele não é um estranho para mim, ele é alguém que o Narciso trouxe. Ele faz parte já, de uma certa forma, da vida da igreja. Ele não é um estranho. O acolhimento se torna muito mais fácil, muito mais dinâmico, muito mais orgânico na vida da igreja. No entanto, ao ser acolhida, essa pessoa passa a entrar numa realidade de um discipulado coletivo, porque ela vai participar do culto, ela vai participar da escola bíblica, ela vai participar das sociedades internas, e nisso ela vai sendo ministrada pela palavra de Deus de maneira coletiva, e isso vai fazendo com que esse acolhimento seja muito mais amistoso para aquela pessoa. Aquele que fala não é um estranho, mas é alguém com quem ela está convivendo no futebol de sábado com os irmãos da UPH. Dá para entender? Aquele não é um estranho, é o pastor do Narciso. Dá para entender? Então, quando a gente faz com que esse convite venha através de um discipulado pessoal, ele vai ser mais eficaz, o acolhimento da igreja vai ser mais amistoso, para que então a participação dele na vida da igreja, a participação dessa pessoa na vida da igreja, seja mais prazerosa. No quê? Pode ir mais um, Vitor. No culto, na escola bíblica, nas sociedades internas e departamentos da igreja. E aí, esse discipulado pessoal e coletivo vai fazer com que o aprendizado seja muito mais profundo. É isso que nós pretendemos e entendemos como importantes para a vida da Igreja Presbiteriana do Tarumã. Se você algum dia se perguntar como é que se dá o processo de discipulado na vida da Igreja do Tarumã, esses são os quadradinhos que você tem que ter em mente. Eu estou trabalhando num discipulado pessoal para que o meu convite seja mais efetivo, para que então essa pessoa seja acolhida de maneira mais orgânica, mais amistosa na vida da igreja, provando de um discipulado coletivo. E então, a partir de então, ela vai começar a fazer parte da vida da igreja, dos cultos, das escolas bíblicas, das sociedades internas, e aí o aprendizado dela a respeito das coisas de Deus vai se tornando cada vez mais profundo. Então é assim que nós fazemos um não crente virar um crente maduro. É lógico, queridos, que eu estou falando nós fazemos, mas quem faz isso é o Senhor, obviamente, tá? Tudo bem? Tranquilo? Caminhamos. Como é que se dá, então, essa nossa participação ativa na vida da igreja? Ela se dá, em especial, através do serviço cristão. Olha lá o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, a partir dos os versículos 8 e 9. Tem gente que vai saber de cor esse texto. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A palavra do Senhor diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Olha o comecinho do versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, a surpresa. Versículo 10. Mais um, Vitor, por favor. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para as boas obras.
Ou seja, não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. E uma das formas de manifestarmos as boas obras ou que demonstram que nós fomos salvos, é através da vida de serviço na igreja. E como que essa vida de serviço na igreja se dá? Durante muito tempo, queridos, eu vi irmãos, que faziam parte da vida da igreja comigo, antes de eu ser pastor, e essas pessoas elas viraram para mim e falaram assim, pastor, Tiagão, eu não sei cantar, então eu não posso fazer parte do louvor. Eu não toco nenhum instrumento, então eu não posso fazer parte do louvor. Eu sou muito tímido e eu não vou conseguir dar uma aula de escola dominical. Então, não tem absolutamente nada para eu fazer na igreja. Gente, a igreja não se resume a cantar e ensinar. Existem muitas outras atuações através das quais você pode servir a sua igreja. Você quer um exemplo? Ontem mesmo eu estava conversando com o Vitor, e o Vitor falou assim, pastor, faz um apelo, nós estamos precisando de gente para trabalhar no som e transmissão da igreja. Gente, hoje, som e transmissão na nossa igreja é um dos departamentos mais importantes da vida da igreja. E você pode servir ao Senhor, servindo a igreja do Senhor nessa área. Talvez ajudando nas câmeras, talvez ajudando lá atrás, no som, no computador. Você pode abençoar a vida da igreja assim. Mas existem outras áreas. Você pode liderar ou participar da liderança de uma sociedade interna. E a sociedade interna, ela não apenas existe nas suas diretorias, presidente, vice, primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro, não é apenas nisso. As sociedades internas têm diversas secretarias, secretaria de espiritualidade, esportes, comunicação, evangelismo, missões, e por aí vai. Diversas secretarias onde você pode emprestar o seu dom que você recebeu de Deus para o serviço do Senhor. Existem várias coisas nas sociedades internas que podem ser feitas, mas é lógico, a gente não pode excluir o ensino. Afinal de contas, nós estamos sempre precisando de novos professores. Não exclua a possibilidade de você se dedicar ao ensino na igreja, na casa do Senhor. Você pode, ser chamado para o ministério musical da igreja. Talvez você cante ou você toque algum instrumento e você pode servir a igreja através da música. Você pode servir através do oficialato, através do diaconato, do presbiterato. Você pode servir. E aí todos nós devemos servir nisso, num serviço informal, que não faz parte de nenhum departamento, mas faz parte da vida da igreja. Você pode servir evangelizando outras pessoas, você pode servir aconselhando outros irmãos, você pode servir ministrando consolo na vida dos irmãos. Esta realidade, queridos, são realidades importantíssimas da vida da igreja. Muitas vezes nós entendemos e achamos que apenas o ministério pastoral é importante para a igreja. E eu vou dizer uma fala que nem é minha, é de um pastor americano chamado John Piper, onde ele diz assim, olha, uma igreja saudável começa a partir de uma pregação fiel das Escrituras. No entanto, uma pregação fiel das Escrituras, nem de longe, é tudo o que uma igreja saudável precisa. Deu para entender? A pregação fiel das Escrituras é imprescindível para que uma igreja seja saudável. No entanto, a pregação fiel não é tudo o que essa igreja precisa. Todos são importantes. Fazendo o que fazem, todos são importantes. Agora, tem algo que nós todos devemos fazer como membros da igreja, que é contribuir com os nossos recursos. Todos nós já contribuímos com os nossos dons, talentos, conhecimentos, através dos ministérios e departamentos e sociedades internas, mas nós também somos chamados a contribuir com os nossos recursos. E você precisa entender que dízimo e oferta não é mensalidade do clube, sabe como? Dízimo e oferta é serviço ao Senhor. Você vai lembrar
A frase que nós incansavelmente repetimos, alguns irmãos talvez já a saibam de cor, mas nós todos os domingos dizemos de manhã e de noite. Que os nossos visitantes não se constranjam, porque esta é uma responsabilidade dos membros da igreja. São os membros da igreja presbiteriana do Tarumã que têm a responsabilidade de fazer o quê? Sustentar as causas do evangelho que a nossa igreja promove. Vocês não ouvem a gente falando isso todo domingo, incansavelmente? Somos nós, queridos, que temos a responsabilidade de sustentarmos as causas do evangelho que a nossa igreja promove. E aí, se você estiver anotando, se não tiver, quiser guardar no seu celular, a gente infelizmente não vai ter tempo de ler todos os textos, mas eu quero citar alguns textos aqui que nos ajudam a entender a importância da nossa contribuição dizimal. A primeira coisa é entender, queridos, que contribuir com a igreja através dos nossos recursos é uma demonstração da nossa adoração. Tudo bem? Contribuir é adoração. Dizimar é adoração. O texto que está ali citado é o texto logo depois, é o texto que antecede o primeiro homicídio. Gênesis 4. E nesse texto, o que acontece? Vocês lembram por que Caim começa a ter raiva de Abel? Por causa de oferta. Lá em Hebreus a gente descobre que a oferta de Abel era uma oferta que procedia da sua fé. E a de Caim não. Então, ofertar, dizimar, contribuir financeiramente é adoração, queridos. Outros textos para você guardar aí e anotar. Gênesis 14 fala a respeito do momento em que Abraão vai libertar Ló a respeito daquela guerra que houve, e levaram Ló cativo, e a cidade de Ló cativo, e etc. E Abraão então junta lá um exército e vai libertar Ló desse cativeiro, né? E então ele sai vitorioso da batalha e ele se encontra com Melquisedeque, se eu não me engano é Gênesis 14, a partir do versículo 17, tá? Eu tenho aqui, é Gênesis 14, a partir do 17, do 17 a 21. E ao encontrar com Melquisedeque, Abraão, sem a lei mosaica, e isso é importante, antes da lei mosaica, o que ele faz quando ele encontra com Melquisedeque? Ele dá o dízimo. Antes da lei mosaica, para aqueles que querem argumentar que dízimo é alguma coisa da lei. Abraão, antes da lei, deu o dízimo. Ou seja, a consagração, a dedicação financeira é uma demonstração de adoração. Mas também, queridos, nós não podemos ignorar a realidade de que dizimar, participar financeiramente da vida da igreja é uma questão de obediência. No entanto, lembre-se, é uma obediência alegre, não é uma obediência de dever. É uma obediência alegre, é uma obediência do amor que temos, né? Então, se a lei do Antigo Testamento continua válida, e ela continua, e nós estamos, pela lei do Senhor, chamados a obedecermos também através dos nossos dízimos e ofertas. O texto que eu uso como base é apenas Números 18, mas a gente poderia citar outros textos de Levítico, Êxodo e etc. e tal. Agora, quando nós trazemos isso para a realidade da nova aliança, nós descobrimos, queridos, que dizimar, que ofertar, que consagrar os nossos recursos para o serviço do Senhor é uma demonstração da transformação do nosso coração. Nós entendemos agora que não apenas 10% da nossa vida é do Senhor, e na verdade nunca foi assim, mas se interpretou assim. Nós entendemos que 100% da nossa vida é do Senhor, através do qual todos os nossos recursos, preste bem atenção nisso e tome cuidado com o que eu vou falar, preste bem atenção. Todos os nossos recursos são do Senhor. Todos. Aqueles que você usa para sustentar a sua família são do Senhor. Aqueles que você usa para sustentar a igreja são do Senhor. Todos os nossos recursos. Não é apenas 10% que é de Deus, 100% é de Deus. 10% seria o que você deveria utilizar para servir a sua igreja. Dá para entender? Agora,
se os outros 90 são administrados de forma irresponsável, isso quer dizer que você está sendo desobediente ao Senhor com os recursos que são dele. Tudo bem? Dá para entender? 100% é de Deus. Não existe um coração de 10% que é de Deus. Tudo é do Senhor. Uma parte disso nós usamos para sustentar a nossa igreja. E a outra parte nós usamos para sustentar a nossa família. Tranquilo? Beleza? Se vocês quiserem, tem, se eu não me engano, um estudo mais completo sobre dízimos e ofertas no nosso canal do YouTube. Você pode assistir lá, tá? E nele eu explico um pouco mais. Aí, gente, no sustento das causas do Evangelho, eu errei a digitação do texto, tá? É 1 aos Coríntios 9 e 2 aos Coríntios 9. Tudo bem? Então, 1 aos Coríntios 9, de 1 a 14, e 2 aos Coríntios 9, de 1 a 15. Esses dois textos, eles falam de duas realidades através das quais nós demonstramos as causas do Evangelho. Em 1 aos Coríntios 9, o apóstolo Paulo fala sobre a responsabilidade que a igreja tem de sustentar aqueles que ministram e que pregam o Evangelho. Tá? Então, se você acha aí que a igreja não tem que pagar pastor, então é porque você está discordando da Bíblia e não do seu pastor, e não da sua igreja. Tá? A Bíblia diz que a igreja precisa sustentar os seus pastores. Tá? E 2 aos Coríntios 9, se você acha que a igreja não tem que fazer obra social, então o seu problema não é com a sua igreja, mas o seu problema é com o Senhor da igreja. Porque o Senhor da igreja diz que nós precisamos, sim, levantar recursos para auxiliar os necessitados. Tudo bem? Então, quando nós nos referimos ao sustento das causas do Evangelho, nós estamos incluindo as missões, nós estamos incluindo o sustento predial, luz, água, telefone, secretaria, limpeza e por aí vai. Nós estamos investindo em estrutura para melhorar as condições de culto, de adoração, de ensino, de edificação da igreja. Nós estamos investindo para que os pastores possam receber um bom salário e eles possam se dedicar cada vez mais e melhor, com mais zelo ao ministério pastoral. Nós estamos investindo os nossos recursos para que outras pessoas possam ser acolhidas de acordo com as suas necessidades. Quando nós falamos do sustento das causas do Evangelho, é a respeito destas coisas que nós estamos falando. E é a partir dos dízimos e ofertas dos irmãos que nós fazemos essas coisas. Tudo bem? Sabe o que isso significa? Isso significa que a sua vida de consagração vai fazer com que em alguns momentos você vá sim abrir mão de alguns luxos para que você possa servir com os seus recursos. Faz parte do ser cristão. Tá? Vou te contar uma tristeza minha com uma igreja presbiteriana do Japão. Quando eu não quero falar o lugar, eu falo que eu pastoreei no Japão, né? O que fica bem delicado, porque eu pastorei 2 igrejas na minha vida, né? Mas assim, eu estou falando da igreja presbiteriana do Japão. Tá? Como fica gravado, eu tenho que ser cuidadoso. Né? Gente, eu pastorei uma igreja durante algum tempo. E durante todo o tempo em que eu estive lá, a vida financeira da igreja foi sempre muito difícil, muito difícil. Sabe aquela realidade de vender o almoço para comprar a janta? Era mais ou menos essa a realidade financeira da igreja lá. Por uma providência divina, um irmão, há muitos anos atrás, tinha dado uma grande oferta para a igreja, e a igreja se sustentava através dos seus recursos, mas também tirando um pouco dessa provisão que Deus tinha proporcionado, né, no passado. Tá? Eu fiquei alguns anos nessa igreja vendo a inflação explodir e o meu salário permaneceu o mesmo. E o argumento era de que nós não tínhamos como aumentar o salário do pastor, porque a arrecadação não aumentava, e de fato não aumentava. E o que me entristecia muito era ver que alguns irmãos da igreja viravam para mim e falavam assim: pastor, a gente não consegue dizimar. A gente não tem condições de dizimar. E algumas dessas pessoas, eu sentava com elas, eu orava com elas, eu chorava com elas, porque os recursos eram realmente muito escassos. E elas não conseguiam dizimar.
Outras, por exemplo, elas vinham falar para mim assim, pastor, a gente não consegue dizimar, não tem como, mas essas pessoas iam comer comida japonesa toda semana. Você dá para entender? Você consegue perceber a incoerência? Comida japonesa não é uma comida barata, não, viu, gente? Você consegue perceber que há uma incoerência nisso? Ela não conseguia abrir mão de um luxo da sua família para poder contribuir com o sustento das causas do Evangelho. Queridos, nós precisamos olhar para o nosso coração quando a gente fala sobre dízimos e ofertas. Para a gente lembrar, onde é que está o nosso coração? Qual é a disposição que eu tenho de efetivamente servir através dos meus recursos? Você está passando por um tempo difícil? Não se preocupe. Deus conhece seu coração. Ninguém vai te julgar por isso. Enfrente o tempo difícil. Peça que o Senhor te dê graça. Peça que o Senhor te abençoe, para que então o Senhor possa te ajudar a servir através dos seus recursos. Você não tem condições de servir na igreja através dos seus recursos? Não se preocupe, Deus é contigo, Deus vai continuar te abençoando, Deus não vai te amaldiçoar se você não dizimar, Deus não vai fazer isso. Inclusive, se esse for o seu caso, você estiver precisando de ajuda, não se envergonhe, não se constranja de falar com os diáconos, de falar com os pastores. Nós, como igreja, vamos nos unir para abençoar a sua vida e cuidar da sua família nesse tempo difícil. Você faz parte da nossa família e nós vamos cuidar de você. Então venha conversar com a gente, não se constranja. No entanto, se você não consegue abrir mão de alguns luxos para então participar através dos seus recursos da vida da igreja, então eu preciso te convidar a rever o seu coração. Reveja o seu coração. Você precisa participar da vida da igreja, servindo através dos seus dízimos e ofertas. Mas espera aí, isso não é tudo o que a vida de compromisso cristão nos encaminha. Dá uma olhada lá. Passa para mim mais um pouquinho, Vitor, por favor. A gente também está falando, quando a gente fala de compromisso cristão, a gente também está falando a respeito da nossa vida de piedade e santidade. Isso quer dizer que, a partir do momento em que você se torna membro da Igreja Presbiteriana do Tarumã, você assume um compromisso de piedade e santidade na sua vida. O que quer dizer que, a partir do momento em que você se torna membro da Igreja Presbiteriana do Tarumã, você precisa construir uma vida de oração. Precisa. Participar da vida da igreja não é tudo o que se pede de você. Você precisa orar. Você precisa se dedicar em oração. E se dedicar em oração, queridos, não é tão somente vir participar da reunião de domingo e quarta-noite. Ter uma vida de oração é ir lá na sua casa, fechar a porta do seu quarto e gastar ali um bom tempo de oração, orando pela sua igreja, orando pela nação, orando pelo seu próprio coração, pela sua vida, orando pelos seus irmãos, orando pelos seus pastores, orando pelo avanço do Evangelho, orando para confessar seus pecados, orando para buscar a face de Deus num relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Sabe por que às vezes o dever se torna pesaroso de nós, demais? Porque a gente não ora. Ontem aqui no Fala Pastor, que nós tivemos com os adolescentes e jovens da igreja, uma das pessoas perguntou, e as perguntas eram anônimas, uma das pessoas perguntou assim, pastor, como é que eu posso continuar servindo com alegria? Era alguma coisa do tipo, servindo com alegria, se tudo tem sido pesaroso demais. E a minha resposta é, vá lá no seu quarto, feche sua porta, se ajoelha, busca o Senhor e fala assim, Deus, eu não vou levantar daqui enquanto o Senhor não manifestar a sua presença na minha vida. E você vai ficar ali 15 minutos, 20, 30 minutos, 1 hora se for preciso, 2 horas se for preciso, mas você não vai levantar dali enquanto o Senhor não ministrar a sua vida. Você vai ver se ele não vem. Eu garanto para você que ele vem. Garanto. Preciso de vida de oração, gente. A gente precisa orar mais. A gente precisa orar mais. Para o avanço do Evangelho, para a conversão de pessoas, pelas missões, pelos pastores, pela vida da igreja, pelas famílias da igreja. Nós precisamos orar mais. Mas não só isso. Você precisa batalhar contra os seus pecados e tentações.
Não vem com a desculpinha de que a carne é fraca. A carne é fraca, mas o Espírito que habita em você é o Todo-Poderoso. E Ele ajuda, auxilia na luta contra os pecados e tentações. Nós precisamos batalhar contra os nossos pecados e tentações. Mas, pastor, esse pecado que eu cometo, ninguém sabe. É algo que eu faço no secreto, ninguém nunca vai descobrir. Esse seu pecado está destruindo a vida da igreja. Porque nós estamos lidando com algo espiritual. Não é porque alguém deixa de ver que o pecado deixou de destruir, de causar morte. Nós estamos lidando com uma realidade espiritual. Lute contra os seus pecados e tentações. Em terceiro lugar, seu compromisso também inclui uma vida devocional. E quando eu falo de devocional, eu estou falando especificamente da palavra, ainda que a vida de oração também é uma vida devocional. O que quer dizer que você precisa se dedicar na leitura e na meditação da palavra. Deus tem te dado graça e você tem tido um pouco mais de tempo disponível, então aprofunde a sua leitura e meditação na palavra e passe a estudar a palavra. Pastor, como é que eu estudo a palavra? Compre uma Bíblia de estudo, começa a ler e lê os comentários. Mas compre uma boa Bíblia de estudo, né? Não vai colocar coisa ruim na sua cabeça aí. Esse é o começo de você começar a estudar a palavra. Mas tendo uma vida apenas de leitura e meditação, tendo uma vida de estudo, o que você não pode abdicar é da prática da palavra. Lembre-se, eu tenho dito isso, uma igreja que é fiel à palavra, e nós colocamos isso no nosso slogan, não diz não diz apenas a respeito daquilo que a gente prega e ensina, diz respeito daquilo que a gente vive. Ser fiel à palavra não é só um compromisso do nosso discurso, é um compromisso da nossa vida. Quando nós dizemos que nós somos fiéis à palavra, queridos, nós não estamos dizendo apenas que os pastores pregam em fidelidade à palavra, que eles ensinam com fidelidade a palavra. Nós estamos dizendo que nós vivemos em fidelidade à palavra. A prática da palavra faz parte da nossa vida devocional. E a partir de tudo isso, queridos, a nossa piedade e santidade, ela se demonstra no zelo pelo nome do Senhor. Você já parou para meditar a respeito de algumas leis do Antigo Testamento e por que elas foram dadas? Existem algumas leis que elas são bastante práticas, como por exemplo, você vai construir um prédio de 2 andares, coloca ali um umbral, né? Um parapeito para ninguém cair. Isso faz parte da lei de Deus. Ela é bastante prática e o motivo dela está muito explícita ali. Né? É para preservar a vida, a integridade física dos frequentadores daquela casa. Tudo bem? Tranquilo? Essa lei é muito clara. Mas existem algumas leis que a gente não sabe muito bem o motivo. Algumas leis, elas parecem que têm um motivo, mas assim, não sei. Você quer ver um exemplo? A gente fala sobre a lei que proibia de costurar 2 tecidos juntos. Não é verdade? Bom, em alguns casos, os 2 tecidos eles podem se destruir a ser costurados juntos. Mas às vezes a lei proíbe coisas que a gente não tem muita ideia de por quê. Existem alguns animais que realmente, se você comer, você vai passar mal. Mas, por exemplo, você já percebeu que a lei proíbe o consumo de bacon? Carne de porco? Né? Gente, por que isso, gente? Bacon é vida. Né? Uma picanha suína, gente, né? Tenha santa paciência. Deus, por que o Senhor proibiu isso? Alguns vão argumentar, e argumentar com razão, que o porco era um animal que estava sujeito a muitas doenças e que essas doenças poderiam ser transmitidas aos seres humanos e tudo mais. Mas, gente, você já viveu ou já conviveu com uma ovelha? Gente, eu acho que eu prefiro cheirar um porco do que cheirar uma ovelha. O bicho sujo e fedido que é a ovelha, gente. Mas a ovelha podia comer e porco não. Será que as normas de condições sanitárias das ovelhas eram tão melhores que as dos porcos naqueles tempos? Eu não sei. Queridos, eu estou dizendo isso porque realmente pode ser
que alguns animais tenham sido proibidos com uma norma sanitária de Deus, da preservação da saúde do seu povo. Mas você já parou para pensar que talvez Deus tenha dado algumas leis tão somente para diferenciar o seu povo dos ímpios? Você já parou para pensar sobre isso? Que nem todas as leis têm motivo? Algumas eram tão somente para dizer: eles fazem, vocês não vão fazer. Dá para entender aonde que eu quero chegar com isso? O Senhor diz lá em Levítico, e talvez essa seja a grande mensagem do livro de Levítico: vocês serão santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Existe, queridos, uma realidade da vida cristã que nós nem sempre conseguimos compreender e nem sempre tem motivo. A realidade de que, sim, nós precisamos ser diferentes do mundo em que nós vivemos. Isso é zelo pelo nome do Senhor. Não é uma questão de testemunho, é uma questão da glória de Deus. É zelo pelo nome do Senhor. Com isso eu não estou dizendo que você não deve comer bacon ou picanha suína, você deve, e se você não come, não precisa falar comigo mais, tá? Assim, eu não confio em quem não come carne, né? Estou brincando. Hashtag veganos, somos todos veganos. Queridos, nós precisamos de uma vida de piedade e santidade com o Senhor. Isso demonstra o nosso compromisso cristão. Concluindo, queridos. Obrigado. A vida cristã não é vida mansa. Se eu não me engano, foi C.S. Lewis que disse: se você procura uma religião que te deixe confortável, certamente eu não te recomendaria o cristianismo. Queridos, nós somos chamados ao serviço. Nós somos chamados à piedade. Nós somos chamados à santidade. Nós somos chamados à consagração. E diante dessa realidade, nós somos chamados a participarmos da vida da Igreja Presbiteriana do Tarumã através do nosso serviço, da nossa piedade e da nossa santidade, consagrando nossos dons, talentos e recursos ao Senhor, servindo assim a Igreja que nos acolhe. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a viver o compromisso cristão. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra e pedimos, Deus, para que o Senhor nos auxilie. Nós sabemos, Pai, que viver cada uma dessas coisas não é fácil, mas, Deus, é resultado do nosso amor pelo Senhor e da nossa alegria no Senhor. Por isso, Deus, se alguns têm vivido estas coisas de maneira pesada, pesarosa, difícil, ó Deus, eu clamo para que o Senhor restaure a alegria da salvação, o amor pelo Senhor, para que possam ser zelosos no compromisso e no serviço cristão, amando o Senhor e se alegrando em Ti, ó Deus. Opera, Deus, no nosso coração. Mas, sobretudo, Deus, nós clamamos para que o Senhor nos transforme, fazendo com que o nosso serviço, a nossa piedade, a nossa santidade seja adequada, formatada à Tua palavra, e que nós sejamos, sim, zelosos na consagração de quem nós somos para o serviço do Senhor, ao servirmos a Igreja do Senhor. Opera, Deus, com graça. Abençoa, Deus, os meus irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã e que o Senhor em todo tempo continue a falar ao coração deles. Nos dá um excelente domingo na sua presença e que nós possamos nos encontrar novamente no culto à noite para celebrarmos o Senhor e te adorarmos. Age em nós, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, um bom domingo a todos e que o Senhor nos conduza em graça durante todo este dia.